Olá, eu me chamo Júlia Gava Sandrini e hoje irei apresentar o resumo intitulado Histórico de uso e ocupação da floresta atlântica no Parque Estadual da Serra Furada, sul de Santa Catarina. Ele foi desenvolvido por mim, pela Aline, pelo Robson e pelo Guilherme. Então, originalmente, Santa Catarina era coberta por significativas áreas nativas de floresta atlântica. Entretanto, com a colonização europeia nos séculos XIX e XX, a paisagem e a dinâmica das florestas catarinenses sofreram modificações, decorrentes principalmente da implantação de agricultura e do extrativismo vegetal. Portanto, o objetivo desse estudo foi compreender o histórico de uso e intervenção no Parque Estadual da Serra Furada, nas encostas da Serra Geral, sul de Santa Catarina. A área de estudo é o Parque Estadual da Serra Furada, localizado entre os municípios de Grão-Pará e Orleans. A fitofisionomia presente no parque é representada pela floresta umbrófila densa montana e alto-montana, e o entorno é ocupado por pastagens para gado, reflorestamento de espécies exóticas e áreas conservadas, onde o parque faz limite com o Parque Nacional de São Joaquim. Os dados foram levantados por meio de pesquisa qualitativa, em que foram realizadas entrevistas narrativas semi-estruturadas com 8 agricultores moradores do entorno, direcionadas através de um roteiro que consistia em saber quais atividades foram realizadas no parque, os usos de espécies arbóreas nativas e outras intervenções. As entrevistas foram gravadas, conforme autorizado pelos participantes, e inteiramente transcritas, e os dados foram analisados pelo método de análise de conteúdo. Então, nas entrevistas foi mencionado um grande incêndio na Serra Geral em 1951, onde parte da área que hoje é o Parque Estadual da Serra Furada serviu para a produção de mudas para a recuperação dos locais atingidos, e posteriormente, no ano de 1980, a unidade de conservação foi instituída, com uma área de 1.329 hectares. De acordo com os entrevistados, havia a prática de coivara para a implantação de cultivos agrícolas para a subsistência e também para a criação de suínos e bovinos na porção sul do parque, e o corte de árvores era também realizado pelas serrarias do entorno, que também foi um importante fator de desmatamento na área do parque, especialmente após a criação da área protegida, em que a exploração ocorria de forma ilegal nos limites do parque. Além disso, também houve o corte seletivo de espécies para uso madeireiro e para lenha, sendo o segundo intensificado com o início da fumicultura na região. Dentre as árvores nativas exploradas, destacam-se as canelas da família Lauraceae, representada aqui por Ocotea catarinensis, mas também haviam outras espécies da família Lauraceae que eram utilizadas, e outras espécies de madeira rígida, como o Cedrela officilis, Chrysophyllum viride e Aspidosperma oliváceo. Além disso, eles também relataram espécies de madeira leves, sendo utilizadas principalmente em construções na parte interna das casas e galpões, como, por exemplo, a Xilópia brasiliensis e o Euterpe edulis, sendo que, além do uso madeireiro, as populações de Euterpe edulis foram intensamente afetadas pelo corte seletivo que visava a obtenção do palmito para alimentação e comercialização, sendo relatada a sua extração ilegal mesmo após a consolidação da unidade de conservação. Quanto às outras partes vegetais, foram mencionados consumo eventual de frutos, de bactérias cetosas e das espécies do gênero Inga, sendo Inga marginata, Inga sessilis e Inga striata. E além disso, também foi relatada a utilização das folhas de Geonoma gamiova para cobrir construções. Então, as áreas que sofreram intervenção encontram-se atualmente em estágios iniciais e intermediários de regeneração, e mesmo as áreas mais conservadas do parque sofreram intervenção pela extração ilegal de madeira. Por fim, a compreensão do histórico de intervenção no parque possibilitou o entendimento da configuração atual da floresta, e também alerta para que se repense no contexto de frequência e ameaça à floresta atlântica. E é isso, muito obrigada.